gente para responder as perguntas e dessa maneira atender todo um pouquinho de microfonia, mas acho que agora deu certo. Então, eu queria começar, tem alguns nomes aqui abaixo do meu na tela, esses são alguns dos orientadores da Oncologia Ocular da Escola Paulista de Medicina, a Melina, que fez residência e plástica na FAV, é nossa chefe. E a gente é bastante... Deixa eu só interromper aqui a aula. Gente, se vocês puderem, por favor, manter o microfone fechado, atrapalha bastante quando ele fica aberto aqui para o apresentador, tá certo? Mas quem quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas pelo chat. Muito obrigada. Isso, e acho que vocês também conseguem fechar se alguém, sem querer, às vezes o celular toca a pessoa, o microfone ativa automático. Então, eu queria agradecer aqui esses colegas que trabalham conosco. Rapidamente lembrar do Oncofone, é um serviço que funciona através do WhatsApp, funciona super bem. Vocês veem aqui, num dia a gente recebe mensagens de todo o Brasil. A ideia é que os colegas que não são especialistas em oncologia ocular possam recorrer à nossa equipe da Escola Paulista de Medicina, obviamente com as limitações de discutir um caso pelo WhatsApp, mas é o que a gente faz com colegas de todas as áreas, e tendo um número oficial da escola, muitas vezes as pessoas ficam menos constrangidas de pedir ajuda, nada é vergonhoso, dos casos mais simples até casos que a gente quebra a cabeça juntos, a gente fica muito feliz de oferecer isso para o Brasil inteiro. Vou passar aqui, esse vídeo é só para mostrar que, mesmo com técnicas muito básicas, a gente tem as imagens que permitem ajudar os colegas. Vocês veem aqui um caso de SHRP. E a complementação nesse começo da aula é o nosso canal de Oncologia Ocular. Tem vídeos de diferentes doenças, cancerocular.com.br, e, obviamente, se o que vocês estão procurando não estiver lá, o Oncofone está à disposição. Fico super feliz de dizer que são 108 mil vídeos assistidos e que hoje a gente faz parte do One Network da Academia Americana. Vocês veem a doutora Cecília ali no cantinho, ela fez uma parte dos vídeos. E a gente fica muito feliz de oferecer isso para o Brasil inteiro. A gente vai falar hoje de melanoma de coroide, só lembrar, e na expectativa também de animar vocês de seguir essa carreira desafiadora na oncologia ocular, algumas imagens tipo Instagram, esse é um menininho de 13 anos de idade com von Hippel-Lindau, vocês veem os hemangioblastomas na retina, os carcinomas, que são os principal diagnóstico que a gente recebe no nosso ambulatório, são os carcinomas da superfície ocular, os linfomas, né, o linfoma malte, aqui vocês veem a apresentação clássica que a gente estuda para o CBO, a lesão cor de salmão embaixo da conjuntiva. Os retinoblastomas, que são um incrível desafio manter essas crianças vivas e saudáveis, com as diferentes apresentações, como nesse caso aqui um quadro de pseudocelulite por um retinoblastoma na África. Esse que é um quadro que a Camila, os amigos da retina já vão pensar em outro diagnóstico, mas é um osteoma de coroide, uma moça saudável, uma lesão que até esse momento, graças a Deus, não afetou a visão. E um segundo caso de von Hippel-Lindau, vocês veem muito diferente daquele menininho que tinha aqueles pequenos tufos vasculares na retina, aqui um tumor grande, já com alteração membrana epiteliana acometendo a mácula. Terminando os tumores fora do melanoma, um paciente com um quadro de doença metastática, vocês veem as lesões não pigmentadas embaixo da retina, são múltiplas, bilaterais, é assim que a gente diagnostica e diferencia esses casos dos quadros de melanoma melanótico. Esse é um paper de revisão que foi publicado esse ano na Nature Reviews, falando sobre o melanoma. O objetivo desse paper é permitir que pesquisadores se envolvam na pesquisa dessa doença, mas ficou uma revisão muito boa, então se alguém quiser saber com um detalhe maior sobre as alterações genéticas e da metástase que essa doença apresenta, é uma sugestão para vocês lerem. Então, quando a gente fala de melanoma uveal, a gente está falando de 3 tipos de tumor: o melanoma de coroide, que é o mais comum, o melanoma de corpo ciliar, que é o mais letal, e o melanoma de íris, que é muito raro e pouco metastático. Então, aqui a gente vai se ater principalmente ao melanoma de coroide. Para isso, a gente fala do nevus, que é a versão
boazinha, benigna desse tumor. A gente sabe que, nesse caso, a gente vai usar oftalmoscopia e ultrassom ocular. Em quase todos os casos, vai bastar para chegar ao diagnóstico correto. Então, a gente tem exames maravilhosos na oftalmologia, mas para o diagnóstico diferencial do melanoma de coroide, o exame do fundo de olho associado ao ultrassom ocular, claro, se tiver um oftalmologista mais experiente, tanto no exame quanto no ultrassom ajuda muito, mas isso basta para o diagnóstico. Então, para deixar de maneira um resumo inicial aqui, tudo menor do que 1 milímetro é nevus até que se prove o contrário. Nevus ou primo do nevus, então não tem importância. Você vai só acompanhar. Está aqui uma lesão pigmentada, subretiniana, vocês veem que o vasinho da retina passa por cima com um pouco de drusa. É um nevus de coroide, vai ser apenas acompanhado. Aqui uma segunda lesão, um pouquinho mais elevado, um pouco de pigmento laranja, mas ainda uma lesão benigna, que vai apenas ser acompanhada. Nesses casos, uma fotografia basta. Quem gosta de desenhar pode desenhar. Eu sou horrível no desenho. Se eu desenhar, eu nunca mais vou entender, então eu prefiro uma foto. E o ultrassom pode ajudar a documentar que não tem uma espessura visível ou, claro, medir a lesão e documentar a espessura para referência futura. Então, nevus é uma lesão benigna, está provavelmente presente em 5% da população. Os nossos colegas retinólogos têm total tranquilidade de fazer diagnóstico e acompanhar nesses casos. E daí a gente, um pouco mais para frente na aula, vai falar dos fatores de risco disso crescer. Rapidamente falando dos diagnósticos diferenciais, o SHRP, que é a hipertrofia congênita do EPR, que muitas vezes tem essas áreas de lacuna. Vocês veem que às vezes o SHRP não tem a lacuna, deixa um pouco mais de dúvida. Talvez você dissesse que isso, vendo rapidamente, fosse uma cicatriz de tóxo, alguma coisa assim. Não importa, o que importa é que é uma lesão plana, sem nenhum risco de virar melanoma. Aqui, mais 2 SHRPs. E esse, encaminhado pelo amigo Paulo Augusto, retinólogo, vocês veem que é uma lesão um pouco mais assustadora, uma lesão grande. No Equador, o exame é um pouco mais difícil, mas o OCT e o ultrassom confirmaram que é uma lesão plana. Então, uma hipertrofia congênita ou uma hipertrofia do EPR, que não tem nenhum risco de virar melanoma. Se a gente examinar o SHRP com OCT, é isso que a gente vê. O EPR é alterado e a retina em cima não sobrevive. Diferente do nevus. No nevus você tem uma substituição da coroide saudável pela pinta. Isso normalmente tem um efeito de volume. E você vê no OCT que pela pigmentação você não tem a penetração da luz e acaba tendo uma lesão escura. Essa é uma foto do Márcio que eu gosto muito porque mostra na mesma fotografia um nevus na parte esquerda. Vocês veem uma lesão subretiniana com um SHRP ou uma hipertrofia congênita, ou um adenoma do EPR, bem plano à direita. Então, só para lembrar que essas lesões estão em profundidades diferentes, e o nevus, teoricamente, representa um fator de risco para virar melanoma, mas não a hipertrofia congênita. Então, como eu disse, a gente apenas documenta e acompanha. Só lembrar aqui, que é uma coisa que eu sempre confundia nos meus estudos de oncologia ocular, então eu faço questão de sempre lembrar da melanocytose oculodermal. Então, essa é uma pigmentação congênita da episclera iúvea, que às vezes afeta as meninges também, e aumenta o risco para glaucoma e melanoma. Então, a gente tem um caso aqui clássico, vou passar rapidamente, vocês veem intensa pigmentação da pele, da esclera, essa pigmentação está embaixo da conjuntiva, do pálato. É um paciente que já tinha tratamento por glaucoma, piorou a visão, o ultrassom mostrou uma lesão intraocular. A gente enucleou, vocês veem a intensa pigmentação dos tecidos da órbita, e o olho enucleado tinha um melanoma de coroide, que foi confirmado pela anatomia patológica. Então, lembrar que é muito difícil a gente achar na população um melanoma de coroide, porque é uma doença relativamente rara, 5 por milhão por ano, mas esses pacientes com melanocitose oculodermal apresentam um risco maior. Esse slide eu sempre coloco em homenagem ao professor Arun Singh, que foi professor da Sicília também, e o Arun fala: Rubens, qualquer associação na Índia eu encontro. Se você tiver 1,3 bi de pessoas, você vai achar alguma associação entre doenças raras. Então, essa moça conseguia ter melanocitose oculodermal de um lado e o nevus flameus do outro. E às vezes só que você precisa é de um N grande para começar a encontrar associações esdrúxulas, que muitas vezes não têm importância no resto da população. E aqui acho que é o mais importante para os colegas, principalmente oftalmolistas gerais e retinólogos.
Lá, sempre menor do que 1 milímetro é nevus, maior do que 13 milímetros é melanoma, e o que está no meio do caminho. Então, essas lesões no meio do caminho a gente chama de lesão melanocítica indeterminada, porque você tem uma sobreposição dos nevos gordinhos e dos melanomas no começo. Então, nessa espessura, talvez você tenha pego um nevus um nevus de quarentena, que comeu muita Nutella e está bebendo todos os dias, como grande parte de nós, ou você deu sorte e pegou um melanoma muito no comecinho. Então, essas são as lesões que você tem que acompanhar de perto. A gente tem alguns fatores de risco que estão nesse slide. Eu acho que a importância não é ficar memorizando cada um deles, mas ter uma ideia de que quanto maior a lesão, maior a chance de ser um melanoma, presença de pigmento alaranjado e líquido, o vazio acústico no ultrassom, a ausência de drusas. Eu sempre falo com meus pacientes com nevus que um nevus comum de boa família, se você encontrar um nevus andando pela rua de 1 milímetro, ele vai ter um risco de 1 para quase 9.000 de crescer e virar um melanoma, como as nossas pintas na pele. Mas, se você tiver um nevus com todos esses fatores de risco, você tem mais do que 55% de chance de já ser um melanoma, então você já está vendo um tumor crescendo. Essas alterações do slide, na verdade, são uma resposta da retina ao crescimento do tumor, e dessa maneira você precisa acompanhar de perto, documentar o crescimento para daí tratar. Em alguns países eles já tratam baseado nesses fatores de risco de crescimento, de novo, desculpa ser insistente, mas esses fatores não são diagnósticos de melanoma, mas sim risco da lesão ser um melanoma e estar crescendo. Só que mesmo se for 60% risco, você ainda tem 40% de chance de não ser um melanoma. Então, na Europa, e pelo menos no meu serviço, na Escola Paulista de Medicina, a gente prefere documentar um crescimento pequeno antes de tratar. Então, as lesões com essas características a gente acompanha de perto. E daí vem aquela regrinha famosa, to find small ocular melanoma using helpful hints daily, do grupo da Filadélfia. É só um mnemônico para lembrar de todos aqueles fatores. Se você, então, documentar um aumento de espessura, é um melanoma e você deve tratar. Então, só ver alguns daqueles fatores de risco. Vocês veem uma lesão mais elevada com pigmento laranja. Essa pigmento laranja é a lipofucsina da retina, que é hiperautofluorescente. Um trabalho do Daniel Lavinsky, da Escola Paulista de Medicina, que mostrou que essa hiperautofluorescência era fluoresceína, com uma série de casos de anatomia patológica. A gente, às vezes, vê líquido ao redor dessas lesões. O ACT ajuda muito, porque, às vezes, é uma pequena quantidade de líquido que é melhor evidenciada no exame de ACT. E, às vezes, esse líquido causa um descolamento da retina em canaleta, que também é observado muito bem com autofluorescência e OCT. Esse é um caso rápido, só para lembrar vocês que líquido não é melanoma. Então, esse é um menino de 14 anos de idade que nos procurou, tinha sido indicado já bracterapia. A bracterapia, infelizmente, tem uma dificuldade muito grande de conseguir pelo SUS no Brasil. Ele continuou sendo acompanhado, até foi discutido com a professora Carol Shields nos Estados Unidos. E, no meio do caminho, ele começou a apresentar um pouco de líquido que escorria até a mácula. Então, vocês veem aqui o nevus, um pouquinho de líquido no topo e esse líquido escorria até a mácula. Mas a gente já tinha acompanhado esse menino por 2 anos sem crescimento. Então, a gente indicou um tratamento a laser na superfície da lesão. Esse foi realizado o TTT, a termoterapia transpupilar, não para tratar um melanoma, pelo contrário, porque era um nevus com uma exudação, um vazamento que estava afetando a visão desse menino. Então, vocês veem aqui a proximidade da mácula, algumas semanas depois com a pigmentação do laser, aqui a lesão tratada e a mácula seca com o menino voltando a ter 20/20 de visão. Então, isso é só para lembrar que aqueles fatores de risco nos ajudam a separar as lesões, mas não é porque tem pigmento laranja ou um pouquinho de líquido que é um melanoma. Para a gente ter certeza que é um melanoma, a gente continua gostando de documentar alguma progressão. Então, o melanoma é uma lesão pigmentada de coroide, na maioria das vezes, com mais de 3 milímetros de espessura. Então, só mostrar algumas imagens. A gente, hoje em dia, eu adoro esses Instagrams de retina e córnea, que servem para a gente refrescar a nossa memória, né? Os diferentes formatos, cores e sabores que vem o melanoma. Vocês veem aqui um melanoma inferior, às vezes o melanoma é grande, que tampa a mácula, às vezes ele vira em cima do polo posterior, impede que você veja o polo posterior. Aqui um melanoma nasal, com um paciente com visão de 20/20,
E essas fotos também permitem a gente começar a antecipar os sintomas do melanoma dicoroide. Quer dizer, dependendo de onde ele está no fundo do olho, ele vai crescer muito sem dar sintomas, como nesse caso. Eu vou lhe interromper um pouco para fazer uma pergunta em relação à questão do névio suspeito, né? Aquele que fica abaixo de 3, e aí você falou que acompanha de perto. Como é o protocolo da Escola Paulista em termos de acompanhamento? É um paciente que tem o névios e vocês vão acompanhar. Como é que é feito isso na escola? Excelente. A gente revê em 3 meses. Claro, com um pouco de bom senso. Mas se vocês reexaminar muito cedo, mesmo se for um melanoma, você não vai ter tempo suficiente para que o melanoma cresça e você meça que aumentou. E claro, você não vai esperar também 3 anos, porque se for um melanoma, vai crescer muito, isso vai aumentar o risco desse paciente ter metástase. Então, acho que 3 meses é um número adequado. No SUS precisa tomar cuidado, né? Porque não é retorno em 3 meses que o paciente consegue marcar em 2 anos, voltando ao mesmo ponto. Então, se a gente fizer um novo ultrassom e reexaminar em 3 meses e não tiver crescido, a gente fica tranquilo, sabe que não está crescendo rápido, daí passa a ver a cada 3 meses no primeiro ano e depois pode passar para 6 em 6 meses. E basicamente é feito o ultrassom, mas se, por exemplo, o névio for no polo posterior, vocês associam o OCT, vocês documentam toda a visita com a retinografia? Pode. Então, acho que se a lesão for no polo posterior, fácil de documentar, a retinografia ajuda muito, principalmente para você ver os limites da base da lesão. O ultrassom é muito bom para ver a espessura, permite medir a base, mas não é tão preciso. E o ACT é um exame fantástico. A gente prefere usar o ACT para ver as alterações secundárias ao névus. Então, às vezes o névus pode ter exudação, uma membrana nevascular associada. E se eu tiver que escolher um exame, é o ultrassom associado à oftalmoscopia. Em segundo lugar, a retinografia. Mas sim, a análise multimodal é fantástica, mas no SUS é mais difícil, né? Só fazendo um complemento, o que eu percebo muitas vezes é que o paciente ele já chega encaminhado com essa tensão toda de que talvez ele tenha um melanoma, né? Então, às vezes é difícil de você tirar esse nervosismo dele, essa ansiedade dele. Então, inicialmente, dependendo de como eu sentir que o paciente está, eu peço para ele voltar em um mês. Eu não repito o ultrassom em um mês, mas a gente conversa, reexamina, acalma o paciente, e aí a gente vai espaçando essas visitas. Né? Eu acho que isso é bem importante, porque ele já chega com um nível de ansiedade assim, muito grande. Perfeito. Eu sou muito otimista. Eu falo, olha, no momento que o senhor está aqui, isso é uma pinta, é um tumor benigno. Mas eu preciso te acompanhar de perto para ter certeza que não é um melanoma pequeno, uma transformação num melanoma. Esses pacientes têm uma atenção psicológica brutal. Assim, né? A Cecília, que trata desse caso, é um paciente que realmente tem muita ansiedade, fica muito preocupado, medo de morrer, obviamente medo de ficar cego. Então, precisa acompanhar de perto, está disponível. Então, eu sou otimista. Eu prefiro dizer que é uma pinta, que obviamente precisa ser acompanhada, mas com isso deixar o paciente um pouco mais tranquilo. Tinha chegado, olha só, Camila, na metade para você fazer suas perguntas. Você fez 1 minuto antes. Vamos em frente, então. Mais alguns tumores, só para vocês lembrarem que às vezes o tumor pode se apresentar na forma amelanótica, né? Aqui essas fotografias, algumas são montagem, como nesse caso, outras são essas câmeras de grande angular que nos ajudam muito. Ainda bem que a retina tem dinheiro e desenvolve esse tipo de equipamento que é útil na oncologia ocular. Obrigado, colegas da retina. Obrigado, André Maia, que está nos assistindo aqui, que acabou de mandar uma mensagem também. O André e a equipe deles nos ajudam muito. A gente tem hoje o Guilherme, que foi treinado pelo André e está cuidando dessa parte cirúrgica da retina na oncologia ocular da Escola Paulista de Medicina. E, às vezes, a gente pega o tumor crescendo para fora do olho, como nesse caso. É raro, mas então, quando você vê uma pinta escura na conjuntiva, é importante determinar se a pinta está na conjuntiva ou subconjuntival. Raras vezes pode ser um melanoma aqui com extensão extraocular. Isso é fundamental, é o tal do feeder vessel, né, o vaso nutridor. O Arun Singh gosta de dizer que se você suspeita de um tumor de corpo ciliar e não tiver feeder vessel, pare e pense que provavelmente não é melanoma. E o contrário é verdade. Se você tiver um vaso como esse, você tem obrigação de tentar achar por dentro do olho, nessa topografia, um melanoma. Então, claro, é diferente de um olho com uveíte, uma inflamação difusa, esses são vasos
num setor apenas, que normalmente são engurgitados, tortuosos, mergulham e somem na esclera. Então, mais do que 3 milímetros de crescimento documentado, é um melanoma, e daí a gente precisa tratar. Essa é uma moça do meu consultório, 2016, vocês veem um nevus na região da mácula, e entre 2016 e 2018, vocês veem que alguma coisa mudou, né? Então, desculpa, a foto não está centrada de maneira perfeita, mas vocês veem que na região da arcada, aqui em 2016, entre os dois vasos, apareceu um nódulo, aqui lado a lado, para vocês compararem, né? E o OCT, vocês veem na região fora do nódulo, comparado à região em cima do nódulo, e mil perdões, estava com o nome da paciente tampado aqui, desconfigurou. Vocês veem que tem um crescimento da lesão em direção à retina. Então, isso seria um crescimento documentado, ainda de uma lesão pouco elevada. O melanoma uveal representa aproximadamente 5% dos melanomas no corpo. A incidência ajustada para a idade média é mais ou menos essa, 5 por milhão por ano. E, como eu disse, a maior parte está na coroide. O quadro clínico varia da localização do tumor. Vocês veem aqui um tumor que afeta a região macular. Obviamente, esse paciente vai ter baixa de visão. E, nesse caso, ultrassonografia, transiluminação e alguns outros exames podem ajudar, mas o exame de fundo de olho e o ultrassom ainda são os exames mais importantes. Essa é uma foto que foi cedida pelo professor Marbach, da Bahia. Vocês veem, o ideal, claro, é não tirar o olho do paciente para fazer a transiluminação. Pessoal, desculpa, tem alguém com o microfone, eu acho que aberto, e atrapalhou um pouquinho. Acabou essa bela imagem me mandando. Então, a topografia do tumor, fazendo uma analogia, essa área onde tem um aumento da pigmentação acaba gerando essa sombra que, na correlação com a macroscopia na anatomia patológica, é a área onde está o tumor. Então, isso é na vida real, no intraoperatório, quando a gente coloca a placa de braquiterapia, a gente transilumina. Se for um tumor anterior ao equador, é muito fácil a localização, a gente marca com uma caneta e põe a placa aí em cima, né? Classicamente, a gente vê nos livros, e de novo, a dificuldade com as outras técnicas diagnósticas, esses vasos que a gente vê da retina sobre os vasos da coroide, na angiografia, dão a imagem de dupla circulação, que é clássica, né? E muito pouco útil. A gente só usa a angiografia nesses casos quando a gente suspeita de um tumor versus uma hemorragia muito densa embaixo da retina, e daí a angiografia permite visualizar esses vasinhos do tumor. Fora isso, apesar de gerar imagens lindas, é muito pouco útil no diagnóstico diferencial. Ultrassom, sem dúvida nenhuma, é mais importante. O ultrassom vai determinar a espessura da lesão, o formato da lesão e a refletividade. Então, vocês veem aqui como é medido. Infelizmente, a gente recebe muito ultrassom que vem sem medida e sem a refletividade. Eu entendo, se me desse um aparelho de ultrassom, provavelmente eu não seria capaz de ligar. Acho que o ultrassom pode ser usado no pronto-socorro e por alguns colegas para ver se a retina está colada ou não, e não tem mal nenhum nisso. Mas esses pacientes com suspeita de câncer ocular merecem um colega treinado em ultrassonografia para espremer, tirar desse exame todo possível, né? Então, o diagnóstico é clínico, seja pelo tamanho no momento da apresentação ou porque você documentou crescimento. As características do ultrassom são fundamentais, refletividade média-baixa e o formato de domo ou cogumelo. Então, vocês veem aqui... Vou interromper mais uma vez para você mostrar, porque temos residentes na sala. Então, o que seria uma refletividade baixa, média, né, onde é que a gente observa todos esses achados aí que você está dizendo para a gente? Claro, então vamos lá. Então, você faz ultrassom, uma imagem permite ver o formato. Como vocês veem aqui, a gente vê que tem uma lesão localizada no fundo do olho, no polo posterior, essa montanha, onde tem essa linha amarela. Então, o técnico em ultrassom, o médico, consegue medir essa espessura e ver o formato. Vocês veem aqui que tem um pequeno estrangulamento ali. E a explicação é que quando o tumor cresce, a membrana de Bruch e a retina fazem resistência. Chega uma hora, a membrana de Bruch se rompe, e daí o tumor consegue crescer com um pouco mais de facilidade. E daí acaba formando esse formato clássico de cogumelo, ou formato em 8, né, ou de gravata borboleta, tudo a mesma coisa.
E daí a refletividade é uma outra medida do aparelho que permite, vocês veem esse primeiro pico ali entre o número 1 e o número 2, é o som quando bate na retina em cima do tumor, e daí vocês veem que é uma diminuição progressiva da refletividade interna do tumor. Então, a descrição clássica é uma refletividade média-baixa decrescente, e esse é o tal do ângulo kappa que a gente observa. Então, o especialista em ultrassom, a gente tem sorte de, na nossa equipe, ter a Melina e o Márcio e o Renato, que treinaram no setor de oncologia ocular da Escola de Medicina, a doutora Norma, a doutora Liliane, e realmente são especialistas nesse exame. Isso nos ajuda muito. Então, o especialista em ultrassom consegue falar para a gente não só o tamanho e a forma, mas inclusive se tem algum sinal de ter vascularização interna do tumor, mesmo sem usar o ultrassom com Doppler, porque eles conseguem ver uma pequena alteração na imagem que sugere ali a passagem de fluxo sanguíneo. Isso nos ajuda muito. Então, é fundamental ter um médico, um colega que trabalhe com ultrassom e nos ajude nesses casos. E aqui uma foto de livro, né? Vocês veem o formato em cogumelo de um melanoma de coroide. Às vezes, inclusive, a gente consegue ver uma extensão extraocular do melanoma de coroide. Essa é uma imagem de um paciente nosso com a Melina fazendo exame, e vocês veem essa lesão mais escura, posterior à esclera, sugerindo ali que o melanoma já saiu do olho, e isso nos ajuda a programar o tratamento, né? A ressonância nuclear magnética é um tema que eu sempre faço questão de abordar nas aulas, porque é intuitivo. Quando você faz diagnóstico de um tumor no olho, você pensa, meu Deus, é muito perto do cérebro. E a gente lembra do retinoblastoma, cuja principal via de extensão é através do nervo óptico. Isso é intuitivo, mas incorreto no caso do melanoma. Vocês veem essa ressonância maravilhosa, mostrando uma lesão intraocular, ajuda muito pouco no diagnóstico da lesão intraocular e no estadiamento desse paciente. Olha que imagem linda, maravilhosa, mas que também não ajuda em nada para saber se isso é um melanoma ou não. O problema é que gasta dinheiro, né? Quer dizer, uma ressonância é cara e tira o foco do principal. Diga, Cécia. Não, só interrompendo. Alguns pacientes chegam questionando se tem algum exame a mais que ele possa fazer para realmente documentar que ele tem esse tumor, né? Então, assim, mesmo a gente comprovando com a foto do fundo do olho, enfim, com o ultrassom, com tudo, muitas vezes eles ficam também, né, assim, algumas vezes mais inseguros, porque vocês precisam entender, a gente está dando o diagnóstico de um câncer ocular, né? Então, assim, não é um diagnóstico tão confortável para o paciente. Então, muitas vezes, assim, pode até chegar a solicitar, até para poder comprovar para o paciente que esse tumor existe. Eu concordo com o Dr. Rubens que realmente, assim, não existe uma razão propriamente dita para isso. Eu não acho que ajuda também em questão de diagnóstico, em mudar tratamento ou o que vai ser feito. Mas, às vezes, para o paciente ter uma outra pessoa examinando ele, comprovando, isso também ajuda, né? Eu acho que esse é um tópico fundamental, Cecília. Eu acho que é diferente uma ressonância nuclear magnética pedida por um especialista ou por um oncologista, da mesma maneira que um PET. E isso é pedido pelo oftalmologista geral, né? Quer dizer, eu não peço eletroretinograma, que eu vou pedir sem necessidade. A Camila pede, os colegas da retina pedem. Então, às vezes a gente suspeita de uma extensão orbitária, de outros tumores na órbita, e daí a gente pede ressonância. O ponto aqui é que o colega vê o melanoma e fala, meu Deus, está perto do cérebro, precisa de uma ressonância. Mas o paciente vai lá, gasta R$4.000 no exame, que não nos ajuda em nada. É muito mais importante um ultrassom bem feito, né? Então, o que você falou é perfeito, mas você é uma super especialista em oncologia ocular, então, às vezes, você faz uso da ressonância. O que não quer dizer que a ressonância seja necessária e, de novo, eu digo que é muito pouco útil na imensa maioria dos casos. Então, mais uma imagem de ressonância só para deixar isso claro. Deixa eu só aproveitar para fazer uma pergunta que o pessoal está questionando aqui. John aqui perguntou, uma vez que a lesão suspeita pode ser inicialmente assintomática e periférica, se existe alguma indicação de investigação ativa em algum grupo de pacientes, né? Então, que bom que esse era o exame, que era o slide seguinte para responder. Excelente pergunta. Então, a gente sabe que esses tumores são mais frequentes nos pacientes mais velhos, nos pacientes
mais clarinhos, né? Normalmente os pacientes ruivos, loiros, com olhos azuis, e principalmente nos pacientes que já têm pinta, um nevus de coroide ou melanostose oculodermal. Então, sim, os pacientes com melanostose oculodermal, eu acho que merecem ser examinados todo ano, não só medir a pressão intraocular, mas também fazer o exame de fundo de olho, você pode até pecar pelo excesso, pedir um ultrassom. E os pacientes com nevus de coroide também merecem ser seguidos. O problema é que, fora isso, é tão raro na população que a gente não fica por aí sugerindo campanha para achar melanoma, porque não vale a pena. A gente faz isso para diabetes, que é muito prevalente, faz isso para doenças que são mais comuns. Por isso que a gente depende do oftalmologista geral, quando o paciente vem com uma queixa, ou mesmo no exame de check-up, dilatar a pupila e dar uma espiada no fundo de olho. É incrível como a gente diagnostica melanoma de coroide depois da cirurgia de catarata. O paciente foi operado, o colega, depois da cirurgia, está acostumado a fazer um mapeamento, e daí percebe uma lesão que já estava lá. E claro, muitas vezes a catarata não permitia que visse, mas é para mostrar a importância disso. Eu vou só complementar. O que eu acho importante também é que chega muita gente que não tem o costume de mapear, né? Então, eu acho que o mapeamento tem que ser reforçado para um mapeamento pelo menos a cada 2 anos ou até anual mesmo, porque realmente muitos pacientes chegam com queixa de baixa de visão súbita porque a lesão finalmente ocluiu a mácula, enfim, não consegue ver, e ele acha que foi um descolamento de retina, alguma coisa que surgiu de agora, e ele já tem isso há vários meses ou enfim. Então, eu acho importante reforçar com todos vocês que não existe só fazer aquela refração anual e você não dilatar o paciente, né? Eu acho que o mapeamento é extremamente importante. E a gente tem que lembrar que ele deve ser feito, né? Eu acho que a outra coisa que eu queria perguntar, fazer a pergunta, porque isso já foi minha dúvida, é em relação à exposição solar, porque muitas vezes a pessoa associa, né, a melanoma de pele com exposição solar. Então, se você pudesse esclarecer, Buber. Claro. Essa é uma excelente notícia para os meus amigos pernambucanos, apesar do risco do melanoma de pele, dos tumores de pele com exposição ultravioleta, o melanoma intraocular não apresenta esse risco. E o trabalho que mostrou isso é muito interessante, mas você calcular a incidência desse tumor na Austrália ou na Finlândia, onde as populações são parecidas, a incidência é mais ou menos a mesma. E, claro, na Austrália a gente tem muito mais sol do que na Finlândia, e o câncer de pele, o melanoma na Austrália, acho que é mais do que 400 vezes mais comum. Então, nem a ultravioleta e provavelmente nem a luz azul tem importância nesse tipo de tumor. Ao contrário, claro, da pele, da pálpebra, o melanoma de pele e na pálpebra e na superfície do olho é uma outra conversa, mas o melanoma intraocular eu acho que não tem importância. Só rapidamente a gente vê algumas imagens dos diagnósticos diferenciais. O hemangioma circunscrito de coroide, vocês veem aqui por que a gente não faz diagnóstico nesses casos e muitas vezes se não tiver queixa, porque é um tumor laranja que é muito parecido no fundo do olho. Esse tumor está na região aí superior da mácula até a arcada. No ultrassom, esse caso, a refletividade é alta, a angiofluorescenografia e endosselina verde nos ajudam no diagnóstico. Um segundo hemangioma ali com uma alteração secundária DPR, fica mais fácil de ver. O melanocitoma, que acho que é um dos campeões de infarto nos colegas da retina, né? Porque você vê uma lesão dessa e fala, meu Deus, um melanoma. E é muito comum que um paciente como esse venha com visão de 100%, 20/20, e a gente já pegou alguns casos com indicação de enucleação ou bracterapia, e nesse caso a gente só acompanha, tem um risco estimado talvez de 1% de virar melanoma. Eu nunca vi, não acredito. Eu vi o Jerry Shields falando que não acredita também, o que é uma opinião muito mais importante que a minha. Então a gente só acompanha. Vocês veem aqui um outro melanostoma, muito pigmentado, bem em cima do disco. Vocês veem com pigmento pré-retiniano, intra-retiniano, subretiniano, é diferente do melanoma. Uma outra foto linda aqui, um paciente que acompanha comigo há muitos anos, essa lesão feia no fundo de olho, mas visão de 100%, esse paciente ainda tem o olho único com essa lesão, se Deus quiser isso nunca vai piorar. Então, o melanostoma cresce 1/3 dos casos em 10 anos, pode ter baixa de visão, normalmente associada por algum tipo de compressão ao nervo, e a malignização talvez nunca ocorra. Mais uma foto para vocês nunca mais esquecerem do melanocitoma.
mais 2 fotos para nunca mais esquecer do melanocitoma. O OCT, nesses casos, é bem característico, tem um bloqueio total da luz. Você vê que é um OCT lindo, mas totalmente desnecessário. E agora vamos rapidamente falar do tratamento. Quando a gente faz o diagnóstico do melanoma, a gente tem que tratar o tumor local, mas a gente está, na verdade, salvando a vida desse paciente, diminuindo o risco dele evoluir para a doença metastática, que infelizmente não tem um tratamento. Doutor Marcelinho se junta a nós. Como vai, Marcelinho? Bem-vindo. O mestre dos pterígios e cataratas, agora ouvindo de uma coisa mais útil. Então, no momento de diagnóstico do melanoma de coroide, a gente faz um estadiamento do paciente. Isso pode ser feito, como a Cecília comentou, de diferentes maneiras. A gente trabalha com o Dr. Rodrigo Munhoz, aqui em São Paulo, que é um super oncologista, super especializado em melanoma. E às vezes ele faz uso de ressonância nuclear magnética, de PET-CT, mas eu acho que, de maneira geral, a gente precisa garantir que seja um tumor primário. Então, a gente faz um estadiamento em busca de um tumor primário e pensando que o olho pode ser uma metástase. Então, uma tomografia de tórax, abdômen e pelve basta, ou pelo menos um raio-x de tórax e um ultrassom de abdômen. A gente sabe que o órgão principal para a doença metastática é o fígado e depois o pulmão, né? Então, a gente vai rapidamente falar da American Joint Committee on Cancer, a gente fala AJCC, a classificação deles permite classificar os tumores, é muito utilizado no resto da oncologia. Para nós é mais importante na parte de trabalhos científicos para comparar os tumores. Então, tem o TNM, que a gente está acompanhado, uma tabelinha ali com a espessura e o maior diâmetro basal, não vou me gastar muito tempo com isso. Deve haver uma subclassificação para dizer se tem envolvimento do corpo ciliar ou extensão extraocular. Isso é homenagem ao Ever, que trabalha na nossa equipe, é um exímio pesquisador e um grande fã dessa classificação. E daí o ENM é linfonodo ou presença de metástase, e isso permite agrupar os pacientes em 4 estágios de doença. E a importância é essa. A gente sabe que o estágio 1, o risco de metástase é pequeno, o estágio 2 tem um risco de morte 2 vezes maior, o estágio 3, 9 a 10 vezes maior do que o estágio 1. Então, para vocês terem ideia aqui da sobrevida, o estágio 1 entre 94% e 100% em 10 anos, o estágio 2 entre 70% e 84%, o estágio 3 já cai muito para 25%, o estágio 4 com doença metastática, a média de 6 meses de vida. Então, a importância de classificar esses pacientes. Os minutos finais, a biópsia, a gente hoje em dia faz biópsia para estabelecer o prognóstico, é raríssimo, tem um caso no consultório de uma biópsia que a gente fez com o objetivo de estabelecer o diagnóstico. Então, essa é uma biópsia prognóstica realizada pelo professor Aroncinho, uma paciente minha que resolveu tratar nos Estados Unidos. Ele entra com uma agulha, toca o tumor, retira algumas células que é enviada para um teste genético, então não é uma avaliação histológica ou citológica, mas sim uma avaliação genética, e vem o resultado assim, que divide basicamente o paciente em 2 grupos, maior ou menor risco de ter doença metastática. Eu acho que isso é interessantíssimo do ponto de vista de pesquisa, mas pouco prático ainda do ponto de vista de cuidado e acompanhamento desses pacientes. Agora, falando rapidamente das outras formas de tratamento, né? A gente tem enucleação e bracterapia com o mesmo risco da doença sair do olho. Então, só para lembrar os residentes, uma enucleação, nesse caso, a gente retira o olho inteiro e o tumor sai junto. E uma exanteração, que é uma coisa que a gente quer evitar a todo custo no tratamento desses pacientes com melanoma de coroide, né? A cirurgia de exanteração muito mais agressiva e terrível do ponto de vista estético. Esse é um paciente que foi eviscerado. Evisceração a gente deve evitar a todo custo. Eu acho que se for um olho cego, doloroso, com uma história muito longa, com ultrassom mostrando que não tem nada dentro do olho, pode ser eviscerado, o material deve ser mandado para a patologia. Nesse caso, infelizmente, não foi. Era um melanoma, e aqui a do paciente já evoluindo com a metástase pulmonar, porque, claro, a evisceração não faz controle nem da doença local, aumentando o risco da doença metastática. Estamos terminando. A bracterapia usa uma fonte radioativa muito próxima do tumor, com isso consegue dar uma dose grande. A Cecília e a Camila estavam comentando que os pacientes querem saber se vão precisar de quimioterapia sistêmica. Não, infelizmente, a quimioterapia sistêmica não é efetiva no controle desse tumor, nem no primário, nem na metástase. E a radioterapia de feixe externo
também não funciona, porque você tem que dar uma dose muito grande, você não consegue fazer isso com a radioterapia de feixe externo, a não ser com a braquiterapia. É assim que são as placas de BRAC, são montadas com sementes radioativas, isso é costurado por fora do olho, fica um determinado número de horas lá, a gente tem um radio-oncologista, um físico, um dosimetrista que nos ajuda a calcular isso, o paciente fica com essa placa costurada normalmente 1 ou 2 dias, a gente remove a placa. Então, num tumor como esse, a ideia é que a placa fique posterior, cobrindo todas as margens do tumor, a dose no ápice é calculada, e a gente tem o cuidado de fazer ultrassom intraoperatório. Vocês veem que imagem linda, mostra o tumor dentro do olho, a placa posterior, essa região com essas bolinhas são as sementes, e com isso a gente garante que todas as margens do tumor estão cobertas de maneira ideal. Aqui é meio mórbido, mas é um paciente durante a internação, só para vocês verem como o paciente fica, com o olho tampado com curativo. Pré-tratamento, vocês veem uma lesão central, um nódulo, que some depois do tratamento. Um segundo paciente tratado na região macular, esse não é um caso nosso. Depois do tratamento, uma melhora inicial e depois uma piora na região próxima à mácula, talvez porque houve ali uma margem do tumor que não estava bem coberta com a placa. Então, deixa eu interromper a questão da placa, né? Porque é uma curiosidade, eu acho que do Brasil inteiro, uma vez que é tão difícil termos acesso à placa, né? Seja de iodo, seja de rutênio. Então, inclusive, quando eu estava na escola, eu não tive esse privilégio de aprender a questão da placa. E aí eu queria só, da sua percepção, que a sua experiência que você tem aqui no Brasil, eu acho que é a única, né? Não tem outro lugar no Brasil fazendo hoje placa. E qual é a equipe necessária para se fazer? Porque tem que ter cálculos, né, do que fazer. Sua pergunta é excelente e a gente pode conversar 1 hora só sobre isso. A placa de rutênio é barata, ela custa 19 mil euros. Então, perto dos equipamentos que a gente compra de retina e mesmo de catarata, não é uma placa cara, ela pode ser usada por 1 ano, reesterilizada e uma vez depois da outra. Infelizmente, o que acontece é que a remuneração pelo uso da placa é muito ruim, então os hospitais não veem vantagem em fazer esse tratamento. Algumas clínicas, já tive vários colegas que se animam, compram a BRAC, e depois de 1 ano falam, que tudo bem, não foi muito caro, mas o negócio não vai se pagar nunca, não vale a pena. Infelizmente, o tratamento com braquiterapia não é um tratamento. Eu ganho muito mais dinheiro com cirurgia de catarata do que fazendo braquiterapia. Então, acho que isso explica uma das dificuldades de ter isso disponível pelo SUS. Já houve um serviço em Marília que oferecia a placa, agora parece que é uma tentativa dos colegas de Ribeirão Preto, todas louváveis. A gente tinha a placa no Hospital São Paulo, infelizmente por questões administrativas, burocráticas do hospital, isso parou de ser oferecido. O Paulo Schor, quando era chefe do departamento de oftalmologia, doou para o Hospital São Paulo uma placa e eles recusaram, porque no final não é o custo da placa, mas é você ter o paciente internado por 5 dias, com a enfermagem que tem os cuidados por causa da radiação, o custo trabalhista e pagando muito pouco, seja pelo convênio ou pelo SUS. Então a conta não fecha e acaba não havendo interesse. Eu acho que é uma vergonha, né? Esse tratamento devia estar disponível, mas não é tão fácil como uma membrana epretiniana, estou brincando. Eu acho que a diferença e a piadinha em relação à membrana epretiniana é que a colocação da placa durante a cirurgia não requer um exímio cirurgião. Você coloca a placa, tem que tomar cuidado de fazer ultrassom para garantir que ela esteja na posição certa. Muito mais difícil é você ter equipe de físico, radio-oncologista, dosimetrista, calculando que a placa está montada na posição certa, com as sementes, com a dose adequada, com o tempo de tratamento, aí que está o desafio. Obviamente, a placa de rutênio permite tratar só lesões até 5 milímetros, a placa de iodo, lesões mais espessas. Mas acho que isso explica uma parte dessa novela toda e por que é uma vergonha a gente não ter no Brasil um serviço grande de SUS que faça isso de maneira adequada. E esse caso que você mostrou, onde houve depois um crescimento da lesão, fica até mais difícil, ao meu ver, né, o acompanhamento desses pacientes, uma vez que a lesão havia regredido, respondeu ao tratamento e depois houve uma alteração. Então, novamente, o acompanhamento seria com o screening sistêmico, hepático e no olho, a questão do ultrassom apenas, muda alguma coisa do acompanhamento desses pacientes pós-tratamento? A gente acaba tratando junto, o olho e o resto do corpo. Então, quando o paciente vem
a cada 3 meses no primeiro ano, fazer ultrassom do olho e exame do fundo de olho para garantir que o tumor primário está respondendo de maneira adequada, a gente também faz investigação sistêmica, se o paciente preferir que eu faça isso. Então, eu peço um ultrassom do abdômen para ver se o fígado está bem. Esse caso foi tratado em outro serviço. A paciente veio buscar a minha opinião, a visão dela já estava muito ruim, tinha essa recidiva na mácula, cometendo a fóvea próxima do nervo, e eu sugeri que ela optasse pela enucleação. Isso pode acontecer, a gente sabe que talvez 5% das bracterapias falhem, mas aí o cuidado de, quando colocar a placa, fazer um exame de ultrassom para garantir que a placa está na posição certa. Os oftalmologistas mais antigos falam, isso é bobagem, nunca precisei, não vou fazer. Mas o Arun sim faz. Então, acho que a gente precisa ter a responsabilidade, que é um tratamento com uma incrível complexidade, um custo muito alto, e a placa não pode ficar alguns milímetros deslocada para o lado. Acho que é fundamental fazer esse ultrassom. Nós já estamos com o tempo esgotado, só responder, as pessoas perguntam como é a resposta depois da bracterapia, isso é o que a gente vê na prática, né? Então, uma lesão de 8,9 milímetros, chegou a 11, depois foi para 7 e 4. Quando você coloca isso num número maior de casos num gráfico, fica uma confusão. Então, não tem uma resposta certa. O paciente fala, doutor, mas quanto vai diminuir? 10%, 20%, 50%? Então, o que a gente sabe é que não pode crescer. Se você fizer a bracterapia e a lesão ficar estável, você pode considerar um sucesso. Como regra, há uma diminuição do tamanho da lesão nos primeiros 3 a 6 meses, e depois essa lesão fica estável, então o tumor não some. Tenho certeza que a Cecília gasta um tempo considerável das consultas tranquilizando os pacientes, dizendo que se tinha 10, foi para 5 e está 5, o senhor está tratado de maneira adequada, não vai diminuir. A gente quer o paciente também, mas o tumor nunca some. Aproveitar até para complementar que, na verdade, não só a redução do tumor, né, mas a lesão ela muda de refletividade também. Então, ela pode até manter um tamanho grande, mas se ela se torna com a refletividade mais alta, então a gente consegue entender que isso também é uma resposta ao tratamento em que é uma lesão que não está ativa, né? Então, isso é um bom achado também. É isso mesmo. As complicações, rapidamente eu quero falar das complicações do tratamento novo. Então, a gente acaba tendo uma retinopatia e uma neuropatia desencadeadas pela radiação. Vocês veem aqui o nervo com hemorragia e o exame de angiografia mostrando vazamento. Doutora Gabriela Martinez, doutor André Maia me emprestaram essa foto. Vocês veem um paciente tratado, uma lesão superior, e vocês veem na angiografia uma extensa área de isquemia ali, com exclusão vascular, que foi tratada com sucesso com fotocoagulação. Hoje em dia já existem trabalhos que fazem injeção de anti-VEGF trimestral desde o momento da bracterapia, com o objetivo de diminuir a perda de visão secundária. Isso ainda está sendo estudado. Rapidamente falar que o laser não é mais uma maneira adequada de tratar esses tumores. Eu posso comprovar isso para vocês num segundo momento. Eu queria rapidamente comentar desse tratamento novo, que é chamado de Aura. Isso é o que tem de novidade no tratamento do melanoma. É uma molécula desenvolvida no NIH, associada a partículas virais que são injetadas dentro do olho, e um laser, um princípio parecido com o PDT, ativa essas partículas tratando o tumor. Então, só de curiosidade como é feito, a gente tem um paciente nosso apenas que está sendo incluído, esse é um protocolo de pesquisa. São 2 injeções, o paciente espera algumas horas, é feito laser, mais 30 minutos, um segundo laser. São feitos 3 tratamentos no primeiro mês e 3 tratamentos depois do terceiro mês. E o objetivo do Aura não é o controle intraocular da lesão, isso a gente faz muito bem com a bracterapia e nucleação, mas é na tentativa de manter esses pacientes se enxergando, porque a gente sabe que os efeitos deletérios da radiação, depois de 2 anos, como regra, pioram muito a visão dos pacientes. Então, aqui alguns slides que o investigador principal desse estudo me mandou ontem. É uma empresa que, inclusive, está namorando para a gente fazer a parte de melanoma de conjuntiva no Brasil no futuro. Esses são os dados mostrando que o controle, a visão foi preservada em 94%, 100% dos tumores tratados com sucesso. Claro que são tumores muito menos espessos, nesse momento até 13 milímetros. Pequenos efeitos colaterais, incluindo a pouca inflamação que é controlada com colírio de corticoide. Então, isso é o que tem de novidade. A bracterapia vem sendo feita já há dezenas de anos.
e o Aura veio nesse momento para tratar lesões pouco espessas ainda, em fases experimentais, mas a gente espera que isso melhore no futuro, né? Então, para terminar, antes das perguntas finais, o melanoma ocular depende do diagnóstico precoce e tratamento adequado. A doença metastática ainda não tem tratamento, quer dizer, tem tratamento, a gente não desanima os pacientes, mas a gente sabe que, em média, a sobrevida desses pacientes é ao redor de 6 a 12 meses, mesmo com a medicina mais maravilhosa do mundo. Então, o que a gente pode fazer é não perder a chance de diagnosticar esses pacientes no começo, que a doutora Cecília falou, a importância de fazer o exame de fundo de olho, perde um pouquinho de tempo, mas é fundamental. E uma vez diagnosticado o paciente, que ele seja tratado de maneira adequada. Os tratamentos com evidência científica são a enucleação e a braquiterapia. Os outros tratamentos são experimentais ou já tem comprovação de que não oferecem um controle adequado. Meu amigo Bubi, eu queria fazer uma ressalva. Carinhosamente, o professor Rubem Belfort Neto é conhecido por Bubi. Quem está falando é Marcelo, amigo. Reconheci sua voz, professor Marcelo. Quem sou eu? Olha, veja só, eu queria só pontuar, antes de você terminar, uma coisa muito interessante. É que suas apresentações sempre foram, eu tenho acompanhado sua carreira, e suas apresentações sempre objetivas, claras, torna-se um tema, como é um tema bastante difícil, no sentido de até de acompanhamento, diagnóstico, tudo, mas torna uma apresentação muito light. Isso eu queria pontuar, que você sempre talentoso na sua apresentação, não só mostrando o conhecimento, mas a maneira fácil de traduzir essa situação que é a história do melanoma. Mas eu queria pontuar também uma coisa, para mais dos 306 participantes que tiveram, parabéns pelo live, Lila, Cecília, que tem levado esse live, mas a grande maioria, Bubi, são oftalmologistas gerais, ou talvez a imensa maioria. E eu queria fazer uma pergunta que acho que é muito pertinente no momento, que é a seguinte. Hoje se fala muito em telemedicina, em telediagnóstico, e essa realidade para outras especialidades já são bastante realísticas. E na oftalmologia nós estamos avançando para essa condição, e eu queria fazer essa pergunta, porque isso ajudaria muito o oftalmologista geral. Quer dizer, hoje com uma retinografia ou qualquer outros exames associados, você vê um futuro próximo no diagnóstico à distância nessa área da oftalmologia ou do melanoma? Obrigado, professor Marcelo. O Dr. Marcelo Ventura, a doutora Liana e o Dr. Ronald criaram uma cultura na FAV, sem querer puxar saco de amigo, que eu brinco que é a única instituição tão boa ou melhor que a Escola Paulista de Medicina, que eu não tenho inveja. A primeira vez que eu fui visitar a Fundação Altino Ventura, meus horizontes se abriram. Eu percebi como tem coisas maravilhosas em outras partes do Brasil que eu não conhecia. E eu não vou nem entrar e falar do Hope e das outras áreas que vocês atuam. Estou falando só da FAV. Então, obrigado. Para mim é sempre um prazer e uma honra participar das atividades de vocês, que apesar de amigos e eu considero família, eu tenho uma admiração brutal por vocês, pela cultura da FAV e pelo que veio depois, né? Pelo presente, ter tido a Camila e a Cecília como nossas fellows. A Cecília hoje em dia cuidando da parte de oncologia ocular e também ajudando, cuidando da parte de uveites. A Bruna, infelizmente, seguiu caminhos mais sombrios. O Marcelinho ainda tem esperança. Nada disso. Né, Vasco? E desculpa ficar rasgando seda, mas eu não faço isso sempre. Eu acho que a Fundação Altino Ventura é um exemplo a ser seguido, inclusive por nós de São Paulo, e é um motivo de muito orgulho para todos nós no Brasil. A telemedicina, hoje em dia, a gente já faz telemedicina há muitos anos, né, professor Marcelo? Quer dizer, quando a gente manda para um colega uma foto do fundo de olho, ele ajuda, é telemedicina. O que está sendo regulado agora é a possibilidade de atender pacientes e cobrar por isso.
E eu acho que é maravilhoso, no caso da oncologia, tem a limitação de ter acesso aos dados. O que a gente tem a oferecer é o Oncofone nesse serviço, né, nesse sentido. Quer dizer, o Oncofone permite, a gente recebeu ontem uma colega da Argentina, porque eu dei uma aula na cidade argentina de oftalmologia, e ela usou o Oncofone para mandar um caso dificílimo. Eu discuti com a Melina, com a Aline, com o Guilherme, com a Brunella, com a Alexia, todos os nomes da nossa equipe aqui em São Paulo. A gente quebrou a cabeça junto e mandou uma resposta com uma sugestão de como tratar o paciente. Isso é maravilhoso, né? A gente poder mandar um caso para a Cecília, ou para a Patrícia Corrêa, no Rio de Janeiro, ou para a Sarinha, que está trabalhando com o Marbac na Bahia, e para o Arun Singh, nos Estados Unidos, para a Carol Shields, e ter a resposta. Acho que os pacientes só têm a ganhar com isso, e é maravilhoso. Bem, a gente tem algumas perguntas aqui no chat que eu acho que não foram respondidas. E tem outras que até a Cési pode responder, porque é daqui de Recife, do nosso cotidiano. Mas uma pergunta bem interessante que Denise fez agora foi em relação à remoção do melanoma via vitrectomia, né? E se é indicado e se faria após a realização de uma bracterapia, por exemplo. Posso, Cési? Pode, lógico. Doutora Cecília Cavalcante. Eu passei rápido por esses slides da minha apresentação, porque o tempo estava terminando. A gente teve um trabalho lindo na Escola de Medicina com hidrossecção primária para pacientes com melanoma de coroide, então não era pós-bracterapia. Foi com a equipe da retina, naquele momento o André Maia era o chefe da retina da Escola de Medicina. Então a gente entrava, tirava a retina, tudo muito, muito fácil, muito simples. Comia o tumor, colocava a retina de volta, e a gente tem um acompanhamento desses pacientes já por mais de 6 anos. Então, na ressecção primária, a gente viu que a gente conseguiu salvar quase todos os olhos, tivemos um olho enucleado, só um olho com recidiva pós-tratamento, e, infelizmente, a visão piorou muito mais rápido do que com a bracterapia. Então, a gente acredita que esse não seja o padrão ouro. Em relação à ressecção pós-bracterapia, pode ser realizada, alguns colegas acham que você acaba retirando aquela massa que pode produzir VGF, aquela massa necrótica, mas é uma cirurgia difícil, muito complexa, e hoje em dia não é, eu diria que não é necessária, apesar de alguns centros, o professor D'Amato, né, na Europa fazer, a gente só indica que vitrectomia depois da bracterapia se há um descolamento de retina ou muito líquido embaixo da retina, daí o colega cirurgião entra, drena o líquido, cola a retina, se necessário coloca óleo de silicone, mas eu não acho que seja um passo obrigatório e não vejo vantagem a não ser que a retina esteja descolada. Eu concordo também. Eu só gosto de lembrar o pessoal que em alguns casos chegam com hemorragia vítrea e não sabia que tinha tumor, né? Então, nesses casos, depois que você faz o tratamento com a placa, a gente espera que essa hemorragia realmente ela melhore, mas nesses casos que possa ser que não melhore, era um tumor periférico e que ainda tem chance de visão, vale a pena também investir e fazer uma vitrectomia nesses casos para tentar melhorar a visão do paciente. O que me traz para uma questão muito importante, falando aqui já com o Dr. Vasco e a Camila, cirurgiões de retina aqui presentes, muitas vezes tem uma vitrectomia grande, chega o paciente na clínica, às vezes já vem com história de um ultrassom dizendo que é só HV, o cirurgião de retina entra, retira o sangue e acha uma lesão embaixo da retina, né? E daí o que fazer? Então, se acha que se durante a cirurgia o colega achar que tem muita chance de ser um melanoma, termina a vitrectomia normalmente e encaminha para o oncologista. Se no intraoperatório o aspecto for muito estranho, há possibilidade sim de fazer uma pequena biópsia e encaminhar isso para confirmação, mas daí vamos lembrar que já é um paciente que está na mesa cirúrgica com cirurgião de retina dentro do olho que removeu o sangue, né? Senão, como a Cecília disse, se o ultrassom mostrar que tem um melanoma com hemorragia vítrea, a gente primeiro trata o melanoma, e a gente tem um caso, inclusive, em conjunto, né, Cecília? Que a visão foi de MM, agora já está 20/40, uma melhora brutal, Isso. Só com tratamento e esperando. Eu acho... Pode falar, Camila. Não, complemente aí, eu ia mudar de assunto. Não, o que eu acho importante, assim, até reforçar essa questão da hemorragia vítrea, um diagnóstico diferencial bem importante também é o descolamento de coroide, né? Então, eu acho que é sempre importante, na dúvida, fazer um ultrassom antes da cirurgia, né? Porque até se você for pensar que você vai drenar um descolamento de coroide, você pode fazer, inclusive, um pertuito para fazer com que esse tumor saia,
né? Então, eu acho só um dado importante para vocês lembrarem de, talvez, assim, até se precaver nesse sentido e sempre fazer um exame mais profundo nesses casos, né? Verdade. Bem colocado. Em relação, a Ângela fez uma pergunta em termos de acompanhamento do paciente após o tratamento do melanoma. Então, o paciente foi tratado e agora a gente vai fazer o screening aí sistêmico. Como é que é feito isso e por quanto tempo? Ela perguntou. 3 em 3 meses por 1 ano, semestral por 5 anos e 1 vez por ano pelo resto da vida. A gente sabe que o risco de metástase é maior nos primeiros 5 anos. Isso pode ser feito pelo oftalmologista. Se for feito pelo oftalmologista, o órgão-choque é o fígado, então você pede ultrassom abdominal, escreve que é para pesquisa de metástases hepáticas, porque os colegas estão acostumados a ficar só procurando pedra em rim, daí eles fazem um exame com um pouquinho mais de cuidado. Se tiver dúvida, um hemangioma, pode fazer ressonância nuclear magnética, e eu ofereço para meus pacientes a opção, claro, de acompanhar com um médico oncologista especialista em melanoma, e daí ele vai fazer exames mais sofisticados. Acho que o mínimo é isso, 3 em 3 meses no primeiro ano, 6 em 6 por mais 5 anos, e depois pelo resto da vida. É isso que a gente faz aqui também. Existe algum trabalho que fala também um pouco da controvérsia de você solicitar marcadores, né, nos exames de sangue, né? Então, o que eles consideram às vezes é que a imagem ela é muito mais importante do que você realmente fazer aquela triagem de fazer enzima hepática, de coagulograma, de tudo isso. Então, ainda existe uma discussão sobre isso, alguns preferem pedir tudo, outros não pedem, mas eu acho que é importante vocês saberem que normalmente a gente faz um roteiro mais completo para esses pacientes, principalmente do SUS, né? De acordo, antes a gente pedia tudo, o Arun foi uma das pessoas que levantou a lebre que talvez você precise ter muita alteração hepática para que os exames no sangue alterem, e a gente vivia repetindo esses exames, porque um marcador qualquer subia, daí você não sabia se era porque o paciente bebia ou se ele bateu o dedo no pé da mesa. Então, hoje em dia, a gente tem focado mais nos exames de imagem, mas sem dúvida nenhuma, você precisa de um bom radiologista para fazer ultrassom. E outra coisa, só para complementar, quando a gente tem o teste genético, que a gente vê que o paciente é baixo risco, né? Algumas vezes, assim, você pode até prolongar essa visita dele, você pode postergar, é o que alguns defendem, né? Mas como a gente não tem muito isso aqui, então a gente sempre segue com esse esquema dos 3 em 3 meses para todo mundo no primeiro ano, como o Dr. Rubens bem explicou, tá? Mas quando eu estava em Cleveland, Dr. Arun mesmo, alguns pacientes dele que tinham esse prognóstico melhor, ele conseguia até espaçar mais essas visitas, porque o paciente, inclusive, fica um pouco mais confortável você ter que ficar voltando tanto para o hospital. Isso mesmo. Eu acho que a doutora Liana queria dar uma palavrinha aí. É verdade, eu estou aqui muito curiosa de pedir licença a vocês duas, essas moderadoras brilhantes que nos enriqueceram ainda mais, que a palestra do Bubi, como o Marcelo falou, a gente não consegue tirar os olhos. Eu fiquei super orgulhosa, cada vez que escuto você, aprendo mais, apesar de que não é minha área, mas é uma área que eu já fiz muitos anos, retinografia e angiografia, no princípio da minha trajetória. E eu me sinto muito orgulhosa, Bubi, também queria dizer o quanto que nós temos orgulho da sua trajetória, não somente como oftalmologista, como coordenador e chefe de departamento de oncologia da Unifesp, mas também a sua trajetória na política da oftalmologia junto à Pan-Americana, junto à liderança jovem pelos países aí afora, e é realmente um motivo de muito orgulho. Sem dúvida, seria maravilhoso também poder você inspirar um pouco aos jovens oftalmologistas na sua trajetória, a sua carreira. Imagina quando você começou, que depois foi ali estagiar, fazer o seu pós-doc com o Miguel Bournier, você seria outro grande bate-papo, outro grande motivo de inspiração para todos nós. Muito obrigada pela oportunidade, realmente fantástica. Obrigado, Liana, bom te ver. Deixa eu só responder uma pergunta, gente, que tinham feito aqui e eu acabei esquecendo. O pessoal perguntou se aqui no Nordeste tem algum lugar que faz a placa de bracterapia, né? E aí a gente tem aqui em Pernambuco a doutora Virginia Torres, que conseguiu trazer para cá a placa de rutênio, né? Em algum momento a placa teve um período de falta, mas a gente tem a placa aqui.
E então, a gente consegue tratar tumores menores, mas normalmente tumores maiores do que 5 milímetros a gente realmente tem que encaminhar para um centro maior como São Paulo, realmente. Bubi, eu queria só fazer uma complementação, porque há muitos anos eu venho defendido, e talvez possa ser uma contribuição no sentido da rotina. Eu sempre defendi que o paciente que entra na nossa instituição deve fazer uma retinografia. Então, o paciente deve ter uma retinografia. A minha sugestão para todos que nos ouvem é, independente da idade, fazer uma retinografia. Para não caracterizar que existe um fator comercial, se vai pagar ou não vai pagar, isso é um outro questionamento. Mas essa retinografia, eu acho que ao longo da vida pode ser muito útil para o acompanhamento desses pacientes. Então, eu tenho defendido, isso há algum tempo atrás era uma situação muito questionada, de que o paciente deveria fazer uma retinografia, e nós temos feito muito esforço para os clientes que chegam na nossa instituição, seja de ensino, fundação ou ROPE, façam uma retinografia. Eu não sei qual é a sua percepção disso, mas era importante que você se posicionasse no sentido de ser válido essa rotina, de pelo menos o paciente ter uma retinografia ao longo do seu acompanhamento oftalmológico. Eu acho, doutor Marcelo, muito válido, e hoje em dia até mais do que a retinografia, né? Se Deus quiser, essas câmeras que permitem a foto do fundo do olho, inclusive sem dilatação da pupila, esses aparelhos novos grandes angulares, que hoje em dia ainda custam muito caro, mas se Deus quiser isso vai baratear, seria fantástico se todos os pacientes tivessem documentação. A gente sabe que não só para oncologia ocular, né? Quantas vezes a gente não pega um paciente de 65 anos que vem com suspeita de glaucoma, você olha o fundo de olho, mais 2 de hipermetropia, aquela escavação 0,5 com pressão de 20, fala, ai, que bom seria ter uma fotografia antiga desse paciente. A Cecília tem um caso lindo de BEDAMP, que ela tem uma retinografia... Desculpa, foi mais rápido. Tem uma retinografia de um fundo de olho normal e depois a paciente desenvolve uma lesão pigmentada de coroide / retina, e no final a gente vê que é uma proliferação da pigmentação secundária a um câncer ginecológico, se eu não me engano. Um caso lindo que está em vias de publicação pela Fundação Altino Ventura. E, sem dúvida nenhuma, maravilhoso. E com o barateamento desses exames e os serviços sendo mais produtivos, o fluxo otimizado, acho que o custo é mínimo, né, professor Marcelo, para ter uma retinografia ou mesmo essas fotos mais modernas do fundo do olho, e pode ter um valor incrível no futuro. Vamos encerrar, né? Já passamos um pouquinho da hora combinada, mas agradecer mais uma vez a presença do professor Dr. Rubens Belfort Neto, o nosso Bubi. Muito obrigada pelos ensinamentos da vida, né? São anos e anos aí levantando a bandeira da oncologia ocular. Você é uma inspiração para a geração jovem, que ele não se acha jovem, mas é super jovem. Me inspira a Cecília, inspira todos que passaram pela escola, e que você continue trilhando seu caminho de luz. Você, onde passa, deixa um rastro aí muito positivo, e seguimos juntos, parceria para sempre. E muito obrigada por ter topado essa, né? E da próxima vez daremos por delivery, né? O iFood levará para você aí de rolo, nossa lagosta, tudo que nós temos. A gente manda um bolo de chocolate especial para eles. Exatamente. De Cecília, e né? Cartola também. Cartola também. Para os 161 participantes aqui presentes, a Cecília é uma cozinheira de mão cheia e ela faz o melhor bolo de aniversário. A gente mentia que era nosso aniversário no ambulatório, eu, a doutora Melina, a Aline, a Patrícia, todos os colegas, para a Cecília ser obrigada a fazer bolo de chocolate para a gente. Em breve, pós-corona com você aqui. Se Deus quiser. Obrigado pelo convite. Fiquem seguros. Bruninha, muito bom te ver. Camila, Marcelinho, Vasco, igualmente. Cecília, doutor Marcelo, doutora Eliana, muito obrigado. Máscara em todos. Se Deus quiser, em breve estaremos juntos. Se Deus quiser. Um beijo grande em toda a família. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.